Oi, pessoal. Professor Cristiano de Sociologia, fala aqui com vocês. Preparei essa apresentação aqui, esse vídeo, na realidade, essa apresentação para a gente fazer uma pequena avaliação sobre o primeiro semestre, sobre como a gente caminhou dentro da realidade, eu diria, difícil, da adaptação que foi o primeiro semestre para as escolas, para os estudantes, para os professores, para todos os profissionais e que envolve aí, que produzem educação, né? Bom, para começar, eu queria falar a respeito de como foi feita uma tentativa de interação com vocês para que houvesse o mínimo, né, de impacto possível no processo de aprendizagem. A gente sabe que foi muito difícil, a gente sabe que realmente a gente não conseguiu atingir a todos devido a uma série de questões, né, que parte desde o acesso à internet até a dificuldade em poder assistir a aula em casa mesmo, a gente sabe disso, a gente conhece essa realidade. Queria dizer para vocês que ninguém está alheio, nenhum profissional da educação está alheio a isso, tá? Mas enfim, a gente, embora saibamos disso, é preciso que seja produzida aí as aulas, é preciso que vocês tenham acesso a essas aulas de alguma forma. E aí a maneira como a gente tentou encontrar foi utilizando algumas ferramentas ah, que pudesse estreitar aí essa comunicação entre nós, né? A primeira delas talvez tenha sido o WhatsApp, né? E até hoje ainda é o WhatsApp, talvez seja a principal ferramenta de estreitamento dessa interação entre nós. Isso aconteceu, o WhatsApp, a gente iniciou pelo WhatsApp, e depois a gente foi utilizando outras ferramentas, né? O governo do estado criou contas tanto para vocês quanto para a gente poder interagir por meio do Google Classroom ou sala de aula. Foi criada salas de aulas dos terceiros anos para que postemos aí as atividades semanais. E aí eu preciso dizer que a gente estava escutando de vocês, tanto é que a gente avaliou sim a quantidade de atividades que eram postadas, né, os horários e por aí vai, e tentamos nos adaptar. A gente também está aprendendo, né, pessoal? É importante frisar isso. Embora a gente também, eu particularmente, tenha me utilizado de outras ferramentas, né, sempre com a inquietação de que era preciso pensar a melhor forma de acesso para vocês. Por exemplo, a gente no terceiro ano, eu particularmente falei alguns conteúdos por meio de podcasts, que basicamente são áudios que quem utiliza apenas plano de dados, por exemplo, consegue baixar e não gastar tanto, diferente do YouTube, embora eu também tenha utilizado essa ferramenta. Também teve o Google Meet, que algumas pessoas, alguns alunos do terceiro ano também utilizaram, eu utilizei, mas também foi muito pouco. A ferramenta que eu considero talvez mais promissora nesse contato das aulas com vocês, talvez tenha sido o Instagram, né? As lives por meio do Instagram, do perfil Educar para a Liberdade, é, atingiu uma boa quantidade de pessoas, né? Eu vi que embora não tenha visto no momento da live, no momento, no horário, o que é importante, aí eu quero frisar isso, porque eu vou continuar também fazendo essas lives, eu friso que é importante assistir no momento, no horário, porque é o momento de vocês tirarem a dúvida, né? Poder esclarecer determinados assuntos. Mas ficam gravadas essas lives, inclusive, todo esse conteúdo produzido por mim está gravado ainda, está lá no Google Classroom e vocês, por meio do Google Classroom, conseguem acessar todas essas outras plataformas e esses conteúdos. Então, quem ainda não viu, veja, porque são conteúdos bastante interessantes, né? Tem alguns debates muito bons que eu considero e muita gente gostou, inclusive. Ah, e o Google Formulário, né? Que é onde a gente fazia as interações de atividades, que também foi utilizado, inclusive, quando a gente for falar de avaliação, o Google Formulário foi uma das formas de avaliar vocês. Quais foram os conteúdos trabalhados, pessoal? A gente trabalhou Introdução à Sociologia,
pensando a formação deste campo do saber, desta ciência que é também conhecida como as ciências sociais. Na verdade, a sociologia é uma parte das ciências sociais, que também é dividida em ciência política e antropologia, certo? E aí a gente falou ainda de forma presencialmente, mas eu também pontuei já de forma online, né? Como é que a sociologia nasceu, né? Nasce sobretudo a partir da Revolução Industrial, né? O campo da sociologia vai ser pensado ali no século XIX, né? Pensando justamente em estudar como é que essas sociedades se comportam, agem, como é que esses grupos humanos estão organizados, né? Pensam politicamente, religiosamente, economicamente. Então, tudo isso é objeto de estudo das ciências sociais, tá certo? Estudamos também alguns pensadores esses que são cobrados muitas vezes no Enem, e aí é importante porque vocês estão em ano de Enem que não foi cancelado, né? Ele vai ser aplicado, talvez aí em janeiro do próximo ano, pensando no Emílio Durkheim, que é talvez o primeiro pensador que vai criar um método de análise aí da sociedade por meio do fato social, entendendo o fato social como pressões externas, coletivas, que levam as pessoas a se comportarem de determinada maneira. Depois a gente falou aí do Max Weber, por meio da ação social, que leva o indivíduo a agir em comparação a outra pessoa, né? Segundo Max Weber, o indivíduo só age quando tem uma pessoa da qual ele pode trocar aí essa ação, tá? Além disso, Max Weber também tem um estudo sobre tipos ideais, né? Do qual ele pensa em conceitos para tentar analisar determinados comportamentos, determinados fenômenos sociais que ocorrem nas nossas sociedades. E por fim, o Karl Marx, que a gente também falou. Karl Marx talvez seja um dos mais conhecidos dos três, pelo fato dessa disputa que Karl Marx estuda entre os donos dos meios de produção e aqueles que vendem a sua força de trabalho para esses donos, criando aí o que a gente chamou de relações de produção, né? Então, para Marx, são essas relações de produção que vão mover a sociedade ao longo do tempo, certo? Bom, inclusive esse conteúdo tá num podcast que eu expliquei bem direitinho, tá lá no Google Classroom, que vocês podem acessar, é só clicar no link que vai direto para o áudio, que vocês podem ouvi-los, né? E especificamente as lives se deram por meio aí com o conteúdo dos movimentos sociais, né? Falamos aí do MST, falamos do feminismo, que foi uma live que eu fiz é, com a professora da escola, a Nairiane, e que ela falou muito bem, né, que ela contextualizou muito bem aí as fases na verdade as fases que estão chamadas de ondas do feminismo, e também falamos do movimento negro, né, dentro de uma situação que parece que com essa quarentena, com essa pandemia, a gente viu várias atrocidades acontecendo aí. A gente já sabia que isso acontecia, mas agora a gente começou a ver de forma mais cotidiana, né? Então, o movimento negro, que já vem combatendo isso há muito tempo, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, também foi um dos temas que nós trabalhamos nessas lives. Por fim, pessoal, as nossas avaliações foram feitas por meio aqui dessa, dessas atividades, né? Prova parcial, que ainda foi feita de maneira presencial, as atividades do Google Formulário, quem fez ganhou ponto, a atividade que vocês pegaram quando foram buscar o cartão alimentação, que também o diretor de turma pegou a foto e quem enviou ganhou ponto, e uma autoavaliação também. Só para finalizar então esse vídeo, que já está se estendendo demais, o que é que eu espero desse segundo semestre, né? Eu espero que a gente tenha aprendido com os nossos erros no primeiro semestre. Eu espero maior dedicação, maior concentração de vocês em
em priorizar as aulas dos professores e as atividades propostas, e da minha parte eu me proponho a ficar à disposição de todos e tentar buscar todas as ferramentas possíveis para a gente poder estreitar as nossas interações durante o semestre. No mais, é isso, eu agradeço, valeu a todos e até a próxima.